Olá, internauta. No Entrevistas Online de hoje recebemos o missionário católico, que por sinal muito fervoroso. Ele tem 28 anos, casado, formado em comunicação social, estudante de teologia. Ele é fundador da comunidade Rua Adonai da cidade de Campo Limpo. Eu converso agora com o Anderson Silva Leite. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, irmãos, caros internautas. É uma alegria muito grande poder estar partilhando um pouco, não somente da minha vida, mas também de toda a minha experiência vivida aqui em Presidente Prudente ao longo destes dias. Saúdo a todos, desejando que a bênção de Deus possa estar com cada um de vocês. É um prazer enorme receber você no Entrevistas Online, na nossa diocese, no 14º Rebanhão. É a sua primeira missão aqui em Presidente Prudente, Anderson? Você já passou por aqui antes ou é a primeira vez? Não, irmão, aqui em Presidente Prudente, eu digo na diocese mesmo, na região, é a primeira vez que tenho a graça de estar. O ditado diz que a primeira impressão é a que fica, então com certeza a impressão que vou levar é a melhor possível. Eu já tinha ouvido falar da região, as referências sempre foram muito boas. E, enfim, no tempo de Deus eu tive a graça e a oportunidade de poder conhecer e de estarmos juntos. O tema desse rebanhão foi Animados por Tua Palavra, lançaremos as redes. Eu gostaria que você fizesse um resumo deste tema e sobre as pregações que você fez, para que o internauta esteja antenado sobre tudo o que aconteceu nesse 14º Rebanhão. Bem, este tema é um tema proposto pela Renovação Carismática Católica a nível nacional. É uma moção para o trabalho ao longo de todo este ano. Este tema, Animados pela Tua Palavra, lançaremos as redes. É um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, que vai trazer para nós uma abordagem do chamado de Jesus a Pedro. E este chamado em Lucas, ele acontece de uma forma diferente do mesmo chamado de Pedro, tanto em Mateus como em Marcos. Lucas mostra que Jesus chama Pedro após uma pesca, onde ali acontece uma pesca milagrosa, motivado pela palavra, impulsionado pela fé. Pedro lança suas redes depois de ter tentado pescar a noite inteira e nada ter apanhado. Pela fé e pela palavra de Jesus, lança as redes, faz a sua pesca milagrosa e a partir de então ele também dá o seu sim ao chamado que Jesus estava dispensando a ele, confirmado pelo Senhor quando ele diz: doravante serás pescador de homens. Este texto ele tem uma simbologia bíblica muito rica, uma vez que a barca representa a igreja, as redes a evangelização e os peixes representam os cristãos, o cristianismo de uma forma geral. Este chamado de Jesus a Pedro é o mesmo que Jesus também faz a nós, que nós como igreja lancemos as nossas redes, movidos pela palavra e pela fé, que nos lancemos na evangelização para que realmente muitas outras pessoas tenham a graça de realmente conhecer essa maravilha que é o cristianismo. As demais pregações seguiram muito essa linha, pregações como Eucaristia, sexualidade, família, pregações como a Virgem Maria, a perseverança, entre outras, realmente nos mostram que nós podemos muito bem viver uma vida santa, sem precisar mudar de igreja, sendo alimentados pela riqueza da doutrina da Santa Igreja Católica. Nas tuas pregações, em especial que eu quero comentar de Eucaristia, você falou sobre a Eucaristia, sobre a riqueza da Eucaristia, e você utilizou muito as histórias, a história de vida dos santos da nossa igreja. Então eu vejo que você tem esse carinho e você, como diz no teu blog, você gosta muito dos filmes católicos. Fala para nós, das histórias dos santos que você já leu, qual é a história que mais lhe chama a atenção, que você tem mais admiração? Sim, primeiramente eu quero ressaltar que a própria igreja ela fala para nós que o exemplo e a virtude dos santos não devem ser somente admiradas, mas são exemplos também a serem imitados, a serem seguidos, até porque os mesmos foram imitadores de Jesus Cristo. Santa Teresinha diz que santidade não é ausência de pecado, é o pleno abandono em Deus. Então os santos nos mostram que com nossas misérias e limitações, nós podemos nos abandonar em Deus para sermos todo de Deus. E particularmente uma história que me chama muita atenção, realmente ali a vida de Dom Bosco, de São João Bosco.
pela sua entrega, pela forma que ele se consumiu pela obra. Quem conhece sabe que ele morreu ali de cansaço, um esgotamento físico por tudo o que ele fez, pela forma que ele se consumiu. Isso me traz realmente um exemplo muito forte, até porque na minha vida, do meu ministério, eu quero me consumir a ponto de que não tenha tempo, se preciso for, nem para descansar, nem para dormir, me consumir pela obra, porque eu sei que essa é uma causa que vale a pena empenhar todas as forças. Li também no teu blog que você curte muitos livros católicos. A igreja, ela é muito rica de documentos, de a história, a tradição. Diz para mim, qual o livro que você está lendo no momento? Bem, eu sou no 2º ano de teologia, e a teologia, se é feita para ser levada a sério, ela consome muito. Então, atualmente, não tenho tempo para ler outros livros, a não ser os livros que me são sugeridos, são indicados realmente pelos professores na sua dinâmica. Eu faço todos os dias a leitura da Sagrada Escritura, porque providencialmente este semestre eu estou estudando os livros proféticos e o Evangelho de Lucas. Então é a minha direção também de leitura espiritual, não somente formativa, acadêmica, também para este mês. Estou lendo também, no que diz respeito à tradição da igreja, um livro da coleção patrística, chamado Padres Apostólicos, que foram aqueles padres da igreja, ou que conviveram com os apóstolos, ou que vieram um pouco depois deles. Estou dedicando um pouco do meu tempo para ler os escritos de Clemente Romano à comunidade de Corinto, e também relacionado ao magistério da igreja, porque a leitura ela tem que ser paralela. Eu também tenho lido alguns documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, terminei a leitura da Lumen Gentium, estou me dedicando um pouco a Sacrosanto Concílio. Louvado seja Deus, a literatura católica ela é riquíssima, por demais, muito rica, ela nos traz um alimento muito sólido para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. E você também lá na tua diocese, você é coordenador do Ministério de Pregação. Então eu sei que tem muitos meninos, muitas meninas, muitos adultos que estão ouvindo, que tem esse chamado também da pregação, mas não sabe por onde começar, às vezes não tem ideia, tem a dúvida se realmente é o chamado, não sabe por onde começar. Então eu queria um conselho teu para o internauta que gosta desse Ministério da Pregação, que sente o chamado. Por onde começar, Anderson, neste ministério? Bem, primeiramente, ouvindo muito a voz de Deus, a partir de uma experiência na oração, porque nós sabemos que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e a renovação carismática católica é algo que eu digo que lhe é muito peculiar, é uma graça própria que ela tem de poder mostrar que todos têm a sua utilidade na igreja. É aquilo que é próprio da nossa identidade, a diversidade dos carismas. Porque eu posso ter o carisma de pregação, não ter o carisma da música, consequentemente, eu sempre vou ter, na graça de Deus, um carisma que vai me ser confiado. Este carisma, logicamente, ele parte de uma experiência com Deus, na oração, que Deus nos chama, e eu creio que a formação ela vai aprimorando muito essa questão do chamado. Então é estar atento àquilo que Deus ele tem para nós. Ele vai dando sinais. Com certeza, não é tudo, mas, por exemplo, a graça de se falar em público, de se ter uma boa eloquência, é um sinal, é uma mostra de que realmente existe aí um carisma do Ministério de Pregação. A própria desenvoltura para se lidar com as pessoas, a forma de se assimilar à palavra de Deus, entre outros escritos, também nisso nós temos uma forma de se perceber esse chamado particular tão maravilhoso que permitiu que a fé cristã chegasse ali a 2000 anos, cada vez mais rica e mais sólida, através da pregação. O que eu digo, só que é um conselho particular para todos os pregadores da palavra, é que de fato sejam íntimos do Senhor na oração, se deixem conduzir pelo Espírito, mas que alimentem a sua sabedoria, o seu conhecimento através do estudo. O povo hoje tem estado muito exigente, então não é qualquer pregaçãozinha, qualquer blá blá blázinho que realmente toca. O povo tem sede de conteúdo, e o conteúdo nas fontes primárias, que é uma direção da renovação, nós temos na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério, realmente elementos ricos para a nossa pregação.
Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a renovação carismática no Brasil e críticas que às vezes a gente escuta sobre os exageros dentro da renovação carismática. O que você percebe hoje da renovação no Brasil nesses dois pontos que eu te falei? Bem, a meu ver, a renovação carismática católica no Brasil ela tem realidades distintas. Há algumas dioceses que nós vemos que as coisas estão para lá desenvolvidas e outras estão passando por extremas dificuldades. Tem muito ainda a poder aperfeiçoar. A renovação carismática católica, sem dúvida alguma, ele é um movimento do Espírito desejado pelo Senhor para a igreja. Não é à toa que eu creio que é o movimento que mais tem trazido pessoas para a igreja no Brasil e no mundo nos últimos anos. Os exageros, eles existem em alguns lugares, creio eu, pela falta de formação. Talvez tanto eu como você ouvinte, já tenha passado por um tempo talvez de uma certa alienação, vivido alguns exageros, mas que a própria formação com o passar do tempo, ela vai nos amadurecendo e ela vai nos modelando. Lógico, muitos que estão de fora do movimento, ou por não conhecerem, ou por não se identificarem, muitas vezes vão lançar as suas críticas. O que nós não podemos é permitir que realmente essas críticas tenham fundamentos. Que realmente muitas vezes partam de uma perseguição, porque a renovação também tem que ser perseguida para poder crescer, incomodar no espírito mesmo. Eu digo isso. Mas eu digo que se existem os exageros, ao meu ponto de vista hoje, existem exageros que partem por falta, infelizmente, ou por terem partido de uma busca errada nas suas fontes de formação, como pregações protestantes, músicas protestantes, entre coisas do tipo. Isso faz com que a gente absorva muitas vezes a doutrina neopentecostal, que para a realidade deles pode parecer algo realmente por demais espiritualizado, mas que para nós católicos talvez é algo ali como água e óleo. Não pode se misturar. Então os exageros, eu digo que eles podem ser ponderados a partir de uma sólida formação, que a renovação carismática católica tem despertado, tem crescido e tem investido cada vez mais nisso.